Bem-vindo a mais um CISECO Entrevista. Atividade proposta pelo Centro Internacional de Semiótica e Comunicação como alternativa à realização do seu Pentálogo. O Pentálogo é um evento que ocorre anualmente aqui em Alagoas, na cidade de Japaratinga, e que, por conta da pandemia do Covid-19, não será realizado este ano. O CISECO Entrevista conta com a participação de especialistas e pesquisadores de diferentes áreas, com o intuito de promover o debate sobre pandemia e produção de científicos. Todos os vídeos do projeto estão disponíveis e podem ser acessados através do canal do CISECO no YouTube. Eu sou Manuela Neves, professora dos cursos de Relações Públicas e Jornalismo da Universidade Federal de Alagoas, e nessa edição do CISECO Entrevista, nosso convidado é o professor João Vicente Lima, diretor-presidente interino da FAPEAL, que vai falar sobre os 30 anos da Fundação e a importância de uma entidade de fomento à pesquisa, especialmente agora nesses tempos de pandemia. O professor João Vicente tem graduação e mestrado em Sociologia pela Universidade de Brasília, doutorado na mesma área pela Federal do Ceará, é pesquisador na confluência entre as sociologias ambiental e econômica e do desenvolvimento humano e sustentável. Coordenou os programas de pós-graduação em Ciências Sociais da Federal de Santa Maria e da pós em Sociologia da UFAL, e onde também é docente desde 2015. Atua como diretor científico de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEAL, e especialmente desde o dia 19 de outubro, também exerce o cargo de diretor-presidente interino da Fundação. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, vamos lá. Já começo falando sobre os 30 anos da FAPEAL. Comemoramos os 30 anos da FAPEAL em setembro, né? Foram lançados editais, um investimento de 6 milhões de reais para as pesquisas nas áreas de saúde e inovação. E gostaria de saber do senhor, que o senhor comentasse essa data simbólica, festiva, né? Sobre a importância desses investimentos e, é claro, o papel desta fundação de pesquisa neste período de pandemia. Bem, boa noite, professora Manuela. Eu queria inicialmente mandar um abraço para toda essa comunidade do CISECO, que a gente conhece. A FAPEAL já apoiou a organização de vários eventos, financiou vários eventos, porque a gente sabe da qualidade de toda essa comunidade de conhecimento, não é? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, completar 3 décadas é muito tempo e é pouco tempo, não é? Então, tudo começa com a Constituição de 1988, que permitiu que os estados pudessem criar, dentro de um formato institucional, fundações à similaridade da FAPESP. Então, já existia e muito forte, e que serviu como espelho para todas do Brasil. Então, a FAPEAL foi criada nesse momento, não é? E, por outro lado, é uma história muito bonita de ver como aquela pequena comunidade de conhecimento, mais concentrada na Universidade Federal de Alagoas, teve uma importância. Eles sensibilizaram a classe política e conseguiram que a fundação fosse criada, não é? Então, é uma história muito bonita de se lembrar e que tem a ver com professores hoje, muitos deles já aposentados, e se a fundação existe hoje é por conta do esforço de toda essa gente. Mas nós temos professores desse período que estão aí firmes e fortes, como a professora Marília Goulart e outros, não é? Então, a gente deve muito a esses colegas esse esforço para a criação da Fundação. E a Fundação, nesses últimos anos, ela sofreu, a Fundação, como um órgão do Estado de Alagoas, ela sempre sofre, digamos, com as dificuldades que o Estado passa, não é? Então, mas de 2015 para cá, o governador Renan Filho, ele cumpriu tudo que
combinou inicialmente com o professor Fábio Guedes, né, nosso primeiro diretor-presidente de 2015 até esse ano, não é? Eu vim para a FAPEAL com ele, a convite dele, e então acompanhei isso tudo, sei disso, e o governador sempre cumpriu o que estava combinado, não é? Então, a comunidade de conhecimento de Alagoas, para que o público do CISECO tenha uma ideia, o que acontece em Alagoas acontece em boa medida no Brasil inteiro. Então, o que eu queria dizer é que quase 3/4, talvez um pouquinho mais, de todo o recurso que custeia, que financia a comunidade de conhecimento de Alagoas, vinha das agências federais, CNPq, CAPES, FINEP, não é? E outros parceiros, ministérios e autarquias federais. Como a gente vive uma crise sem precedentes, um processo muito severo de desfinanciamento da ciência no Brasil, que a gente vê claramente nas agências federais, que tem diminuído os aportes, não é? Isso resulta numa sobrecarga enorme para os ombros da FAPEAL. Então, é muito difícil para o governo do Estado reagir na mesma velocidade e suprir um volume de recursos que as agências federais acabam com esses recursos ao longo do tempo. Não é? Essa é uma realidade para Alagoas, essa é uma realidade para todo o Brasil, tem sido bastante difícil, delicado, e a gente vai tentando, digamos, desviar dos obstáculos e fazer que a Fundação cumpra a sua finalidade. Mas, de todo modo, a sua pergunta foi sobre essa história muito rica da Fundação. E eu queria dizer que agora é o nosso papel, eu digo nosso, não só do João Vicente e, enfim, equipe de hoje, mas de toda a comunidade de ciência de Alagoas, de lutar para dizer que a ciência é muito importante e tentar fazer com que a nossa voz seja escutada. E aí, pegando o gancho dessa relação assim, com a importância da ciência, o mundo todo hoje está voltado para, então, assim, os olhos, né, para a questão da Covid. Mas, assim, quais as áreas o senhor acha, além da área, por exemplo, da saúde, né, das vacinas, a gente tem editais para desenvolvimento de vacina, enfim, da área médica, mas que outras áreas poderiam ser mais valorizadas com políticas públicas de financiamento? Veja, a Covid-19, essa pandemia, ela mostrou de uma forma inequívoca a importância do trabalho interdisciplinar, Sim. multidisciplinar. É um desafio que exige a conexão, o trabalho em rede, de várias competências técnicas, não é? Tanto do ponto de vista da pesquisa básica, como das soluções para atacar, digamos, a terapêutica, não é? Como também do ponto de vista da terapêutica cotidiana lá no hospital. Quer dizer, em verdade, não somos da área da saúde, e eu me incluo dentre eles, a gente veio entender melhor a complexidade da própria área da saúde, acompanhando esse cotidiano muito delicado de como a sociedade, o corpo técnico, o governo, as empresas, a sociedade em geral, poderiam ir da Covid-19. Do ponto de vista técnico, do conhecimento, a gente tem acompanhado vários grupos, vários relatórios, enfim, informações, e a gente se dá conta da incrível necessidade do trabalho. Então, a gente sabe que alguns equipamentos que foram feitos, protótipos foram feitos, estavam à disposição, eles demandaram
primeiro, que o corpo da saúde pudesse estabelecer os parâmetros de funcionamento dos equipamentos, mas várias outras competências, não é? Engenheiros, colegas da computação, de várias áreas estavam imersos na tentativa de buscar uma solução que não só desse conta, mas também que fosse mais barato e que se adequasse mais à nossa realidade econômica e financeira. Então, o fenômeno Covid, mais do que nunca, deu para a gente um exemplo fortíssimo da importância do trabalho multidisciplinar. E aí eu vou fazer uma outra pergunta em relação a essa questão. Em termos da formação de recursos humanos, o que a gente poderia pensar, em termos de pandemia, né? Que programas, por exemplo, de pós-graduação, ou que atividades poderíamos motivar para que se abrisse assim, um leque de diferentes áreas de conhecimento, pensando nessa questão da pandemia? Que outras áreas a gente poderia motivar para a abertura de cursos, sei lá, uma pós-graduação, por exemplo? Eu estou falando disso pensando, por exemplo, no empreendedorismo. A gente tem, vocês na FAPEL tem o edital do Centelha. Foi pensando nisso que eu faço essa pergunta, assim, se a gente pode fazer alguma relação com isso. Olha, sobre criação de novos cursos, seja de graduação ou de pós, eu não teria uma resposta muito clara sobre isso. O que eu vejo claramente é que, me repetindo um pouquinho, da importância de todas as competências. Por exemplo, nunca foi tão importante, tão relevante a necessidade da gente ter uma informação clara, mesmo quando lidasse com elementos controversos. Compreende? Então, a Covid também trouxe a complicada realidade da confusão informacional. Isso deixou o público muito, dependendo do público, muito perdido sobre como se organizar no cotidiano, não é? Então, até essa discussão sobre qual é o método, como fazer para garantir que o cidadão possa ter uma informação crível, ainda que se trate de um tópico ou subtópico controverso, não é? Que a gente consiga fazer com que as partes conversem, não é? A gente teve muito conflito, não só das informações, mas dos atores com posições discretas, e isso foi ruim, por um lado, porque uma informação errada levou um indivíduo de um grupo a pensar sobre e aí a adotar determinada postura, conduta e a se expor, por exemplo, a risco, não é? Então, uma das contribuições mais importantes do mundo como resposta à Covid tem a ver com colegas da computação, da inteligência artificial, não é? Que fizeram um programa muito importante que passou a pegar todas as terapêuticas testadas desde que a Covid começou, no mundo inteiro, e que deram certo, e começaram a fazer um grande banco de dados, não é? De tal maneira que o médico que esteja lá no interior de uma região muito distante dos grandes centros médicos, ele pode acessar e ele pode sem nunca ter tido um caso, responder com a terapêutica mais recente e eficaz. Tem muitas possibilidades para pensar sobre o fenômeno da Covid. Mas eu acho que a professora está também perguntando, também em termos de desafios amplos, né? Saindo um pouco. Eu acho que o estado de Alagoas, eu não sou alagoano e desde que eu vim para cá eu sempre fiquei muito impressionado com o talento, né?
é um público, é uma comunidade dos alunos aos professores que fazem mais com menos, que tem um brilho nos olhos que a gente não vê como gostaríamos em outros lugares. Então, eu acho que aqui a gente tem uma demanda represada, um talento incrível querendo se mostrar, não é? E a FAPEAL tem feito muito disso. A gente no primeiro momento, a pesquisa básica não estava completamente assistida, nem a pós-graduação, mas eles estavam mais assistidos. Então, a gente trabalhou muito fortemente na parte da inovação, não é? Que esse, sim, desde 2016, se colocou como um grande desafio para nós. Como fazer que a comunidade de conhecimento de Alagoas ela pudesse gerar empresas, negócios, empregos, imposto, renda, não é? Aí é uma dimensão também muito importante. Então, quando a professora fala da economia criativa é um segmento de negócios, mas academicamente tem a ver com a convergência de uma série de competências das artes à tecnologia que podem criar coisas incríveis, que podem transformar, portanto, coisas que estão no plano da cultura, da ideia, da criatividade, da literatura, da tecnologia, pode transformar tudo isso em um negócio, não é? Por exemplo, um desenho animado, não é? Então, um game educacional, um game que seja entretenimento, enfim. Então, você tem hoje a gente trabalha duramente, a gente lançou com o Sebrae um edital de economia criativa, não é? Exatamente para trazer esse público e criar ambientes melhores para que a arte, a cultura, a criatividade migrem para ambientes melhores, de tal maneira que a gente gere negócios, emprego, renda, enfim. Ou seja, a gente tem trabalhado muito a FAPEAL, desde 2015, com algo que virou uma obsessão para a gente. A gente precisa criar pontes entre a universidade e o mundo fora, não é? A universidade ela tem um potencial muito maior para se conectar com os desafios de fora, da educação pública estadual, da segurança pública, das políticas em relação a uma série de outras coisas, e as empresas também, da necessidade de a gente se inserir e ajudar a alavancar mais também a economia local, né? Professor, e uma frase do presidente da Academia Brasileira de Ciência, o Luiz Davidovich, ele destaca que nunca na história se aprendeu e se produziu tanto em tão pouco tempo. E, se referindo a esse volume de pesquisa sobre a Covid-19, o senhor concorda com essa frase? E como é que o senhor avalia a produção científica nesse tempo? Olha, eu concordo, e o que o presidente está dizendo é que a Covid-19 criou uma sensibilização geral, sensibilizou o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro fez um enorme esforço, e aí os estados nacionais, não é, fizeram esforços muito importantes, de tal maneira que foi possível otimizar recurso, tempo, pessoal técnico, a urgência do tema, o drama que a Covid trouxe, nos seus aspectos variados, fez com que a gente já tivesse resultados assim. Então, e veja, hoje tem mais de 100 vacinas sendo feitas no mundo. Por quê? Porque todos os países sabem que devem trabalhar para ter a sua autoproteção, a proteção do país, não é? E, ao mesmo tempo, tem uma série de iniciativas que são globais, que mostram as redes sendo configuradas, não é? Mas a Covid, de um lado, mostrou a capacidade e em rede, globalmente, de buscar uma resposta para uma tragédia dessa magnitude, não é? Então, nós somos capazes de responder assim. Não quer dizer que tenhamos todos os recursos necessários,
não é? Então, o que o presidente está dizendo é que a gente teve que dar prioridade, a gente teve que buscar recursos para poder prover às competências técnicas dos nossos colegas meios para que eles pudessem colocar em prática seus conhecimentos para a gente buscar soluções. Então, basicamente isso. Agora, vamos pensar agora em questões mais futuras. O Ministério da Ciência e Tecnologia terá um corte nos recursos e, recentemente, o presidente do CNPq, Evaldo Vilela, declarou isso, né, em entrevista ao jornal o Globo, que o órgão vai ter uma diminuição de 100 milhões de reais em recursos. Com a pandemia, a ciência passou a ser mais requisitada, né? Mas mesmo no ano que vem, imaginando a situação, né, que a situação possa estar um tanto mais tranquila, como fazer pesquisa com a sombra desse possível corte de recursos para a comunidade científica? E o que a gente pode fazer para reverter, caso isso aconteça? Bom, eu acho que essa conversa que a gente está tendo e a divulgação dela é um caminho, não é? A gente precisa sensibilizar os atores políticos em todos os níveis, seja da nossa cidade, do estado, do país, sobre a importância do conhecimento. Então, e da universidade nesse sentido. Só que isso não é coisa fácil. Se a professora observa, a gente vive um momento muito difícil, que alguns chamam de negacionismo, não é? Sim. Então, você tem uma postura anti-ciência evidente, anti-universidade evidente, seja contestando as formas de conhecimento que são trabalhadas na universidade, seja na forma de corte de recursos, não é? Então, a gente precisa reverter isso e fugir de certo debate muito simplificador da postura A ou da postura B. Não se trata disso. Quer dizer, a ciência, ela naturalmente, e as formas de conhecimento que estão inseridas, principalmente na universidade, elas nascem uma característica intrínseca fundamental, a controvérsia, não é? Então, as ciências, elas são assim, elas não se baseiam em dogmas, elas não se baseiam mesmo os seus axiomas, as suas verdades mais fundamentais, são verdades provisórias, não é? Então, a gente precisa... o cientista aprende desde cedo, o intelectual, aquele que está na universidade, aprende desde cedo que a controvérsia é uma coisa boa. A diferença de ideia, não é? No processo todo de aperfeiçoamento dos sistemas de conhecimento. Agora, a outra coisa é negar tudo isso. Então, a gente vive um momento muito delicado por conta disso, não é? E é importante que a sociedade se posicione e defenda não a postura ideológica A ou B, mas defenda a universidade, todos os sistemas de conhecimento, competências técnicas e profissões que são erguidas a partir desses sistemas de conhecimento, não é? E que tudo isso seja muito, digamos assim, cuidado com certos valores e princípios, como tolerância, respeito mútuo, enfim, não é? O debate científico, o debate que a universidade se propõe e que a FAPEAL apoia intransigentemente é exatamente esse, não é? Então, é preciso reiterar a importância de todas as formas de conhecimento que são tratadas na universidade e de uma forma, de tal maneira que seja feito de uma maneira livremente e com base no respeito e na tolerância, não é? Professor, e trazendo para o contexto local, qual o impacto desses financiamentos para o avanço da pesquisa no Nordeste e especialmente aqui em Alagoas? Bom, hoje todas as FAPs do Brasil estão sentindo, recebendo
os impactos dessa diminuição abrupta de recursos na ciência e na tecnologia. Não é? Então, as nossas comunidades, nossos alunos, professores, eles têm lutado, eles têm resistido. Nós temos já, por 2 anos, turmas sem bolsa de pós-graduação. O nosso aluno nordestino, o nosso aluno alagoano, na sua maioria, ele precisa da bolsa. A bolsa faz a diferença entre ele fazer a pós-graduação. Isso é diferente lá no Sudeste, digamos, não é? Isso é diferente na Universidade de Brasília, onde eu graduei, onde eu estudei, não é? Você tem uma classe estudantil, acadêmica, outra. Na UFAL, a gente precisa de bolsas, enfim. Então, e as bolsas sempre foram 3/4, até um pouco mais, financiadas pelo governo federal. Então, a gente sente isso e estamos correndo atrás, estamos buscando parcerias, estamos sensibilizando, buscando sensibilizar parceiros para que a gente consiga minimizar esse dano. Não é? O presidente do CNPq, o professor Evaldo Vilela, é uma pessoa da mais absoluta confiança. Ele tem muita credibilidade junto à academia, junto às FAPs, pela seriedade dele, pelo histórico dele como pesquisador, presidente da FAPEMIG, presidente do Fórum das FAPs, até quando agora ele foi convidado e foi presidir ao CNPq. E está lá lutando, tentando sensibilizar os atores da cadeira dele, de presidente do CNPq, para que os recursos voltem. Então, estamos todos nesse processo, não é? Estamos todos nesse processo, porque, além de tudo, aí você tem uma crise econômica, onde a arrecadação estadual oscila, não é? E os governos estaduais, como um todo, eles, numa situação de pandemia, que afeta as economias dos estados, o governo estadual tem muita dificuldade de em 6 meses, 1 ano, prover aquilo que as agências federais provinham. Não é? Então, estamos na chuva, estamos nos molhando para buscar alternativas. Bom, sabemos, né, que a gente está bem amparado com as nossas FAPs, né, e com a nossa FAPEAL. Agora, o senhor tinha comentado sobre a questão do negacionismo, né? Então, eu queria comentar um pouco mais sobre isso, né? A gente tem correntes negacionistas, disseminação de notícias falsas, né? A FAPEAL criou, inclusive, o Minuto da Ciência, que, dentre outros temas, ele também visa combater esse negacionismo, as fake news, né? O senhor acredita que a comunicação, não só da Fundação, mas dos demais órgãos de imprensa, né, ganha papel de destaque nessa luta, né, nessa luta contra o negacionismo, contra a fake news? Né? E de que maneira a mídia pode trabalhar para evitar ou diminuir ou combater essas fake news, esse negacionismo? Como é que o senhor tem visto essa questão de ciência e mídia? Eu acho esse tema um tema incrível, incrível, não é? A informação enviesada, a informação intencionalmente construída e lançada para induzir comportamentos, posturas, é algo realmente muito preocupante, muito preocupante. Isso está afetando a esfera da política, a esfera da ciência, a esfera das relações sociais como um todo, não é? Então, as pessoas dizem assim, mas existe fake news? E eu sempre digo, sim, existe. Porque antes você tinha a controvérsia, ela se dava em cima de um dado objetivo, evidente, reconhecível. Então, por exemplo, o IBGE media a inflação. A inflação do mês foi 1,5. Então, a oposição e o governo, nenhum deles negava esse dado objetivo da inflação, mas interpretavam de forma... Mas tinha um nível, um plano, um dado objetivo, em cima do que era possível debater. Compreende?
Quando você tira esse dado objetivo, ou, veja, eu não estou aqui pregando a objetividade absoluta do conhecimento sobre as coisas. Não, nem quero entrar nessa seara. Eu quero dizer mais de que é possível, argumentativamente, chegarmos a determinados pontos de convergência, de tangência, em que é possível, daí, estabelecermos uma controvérsia urbana, razoável, racional, compreende? Então, quando você tem um satélite mandando informações de que aconteceu o aumento da queimada, e aí vem a autoridade dizendo, não, não houve aumento, não está havendo aumento da queimada na Amazônia nem no Pantanal. Isso é alarmante, compreende? Quer dizer, porque o dado objetivo era esse. Então, a gente simplesmente está negando uma realidade que deveríamos discutir a partir dela. Então, e isso é muito perigoso. O IBGE quase sofreu censura, o relatório de direitos humanos que o governo brasileiro tinha que mandar para a agência da ONU subtrair uma série de informações ligadas à violência, à mulher, uma série de itens assim. Então, o nosso relatório foi duramente denunciado por entidades, porque subtrair informação, compreende? A gente precisa de informação para o público poder debater. Então, acho que a mídia é muito responsável por tudo isso também. A gente tem grandes canais e a gente tem os operadores dos grandes canais, que são jornalistas, né? Que aceitam fazer esse tipo de jogo. Eu fico mais animado com, hoje, os outros canais que podem ser reestruturados e que podem funcionar à margem da grande mídia e dos jornalistas que podem se colocar a serviço da causa, não do partido A, B ou C, mas de condições mais razoáveis do debate público, qualquer assunto, compreende? Então, a fake news e os atores mal intencionados, eles querem exatamente isso, eles querem destruir as bases do debate racional, da busca de níveis razoáveis de convergência sobre as coisas, e para deixar a sociedade como um todo, cidadão, refém de um modus operandi conhecido, a gente já viu. E eu não estou nem falando também das redes sociais, que é um tema à parte, também importantíssimo, e muita gente tem apontado, já sabemos de muitos estudos sobre isso, né? Enfim, esse é um tema fantástico, que a gente poderia discutir mais 3 horas. Eu ia perguntar sobre isso, a importância também da presença da FAPEL, por exemplo, nas redes sociais, enfim, outros canais que possam espalhar mais a notícia e a informação mais ajustada, digamos assim. Eu acho assim, a FAPEL faz um trabalho para a pequena equipe que a gente tem, da área da comunicação, que é capitaneada pela Vilma, faz um trabalho incrível. Mas hoje eu me dou conta, nesse ambiente louco que a gente vive, de fake news, para falar disso novamente, que, para mim, hoje, a causa da comunicação não é uma causa que pode ficar retida, refém aos profissionais da comunicação e aos meios de comunicação. Para mim, a questão da comunicação e da comunicação pública é uma causa que o cidadão deve tomar para ele. Ele deve fazer parte disso de uma forma mais ativa. Por quê? Porque a FAPEL, com uma pequena equipe muito corajosa, e a gente tem um alcance, uma extensão e uma profundidade da nossa capacidade de participar desse debate, defendendo a ciência e o cientista. Não é? Então, acho que as pessoas devem entender isso. A questão da comunicação deve, digamos, organizar
a própria mentalidade do sujeito, do cidadão, na hora dele pensar como ele vai participar das soluções do mundo, não é? A começar da comunidade dele. A comunicação pública, ela é uma comunicação cidadã, mas ela solicita ao cidadão, né, a participação dele. Agora, vê, a gente está falando no início, sobre a grande quantidade de pesquisa, né? E, ao mesmo tempo, a gente falou sobre corrente negacionista em torno da ciência. Como é que o senhor vê a ciência brasileira pós-pandemia? Como é que ela sairá dessa? Eu acho que a comunidade de conhecimento brasileira, ela está, de um lado, ela reagiu corajosamente diante da pandemia, não é? Ainda que os recursos não tenham vindo na proporção necessária para uma resposta qualitativa, digamos assim, eu acho que a comunidade de conhecimento ela tem resistido aos cortes de recursos, a todo um processo público de desvalorização da universidade do conhecimento. Então, eu acho que a comunidade tem reagido. E a sociedade precisa agora, juntamente com essa comunidade, participar do debate público em defesa da universidade, da ciência, das competências técnicas que são trabalhadas na universidade, enfim. Com relação especificamente a 2021, o que a comunidade científica alagoana pode esperar da FAPEAL em questão de recursos para pesquisas? Veja, agora ainda, como diz a música do autor que eu não estou lembrando, ainda é cedo para a gente dizer exatamente como será o ano que vem. Sabemos que o orçamento do ano que vem e o financeiro, né, que é o dinheiro gasto efetivamente, não poderão, esse pacote não poderá ser menor que o deste ano, não é? Então, isso já nos dá um certo ânimo. Na Assembleia houve esse acordo com o governo, com o governador Renan Filho acolheu bem isto, tem se mostrado um apoiador da ciência e do cientista, não é? Então, eu acho que vamos partir de um patamar razoável, não é? Só que a gente precisa de mais e vamos correr atrás de mais recursos. Professor, chegamos ao fim da nossa entrevista. Que bom recebê-lo aqui. Muito obrigada. Nessa edição recebemos o professor João Vicente, diretor-presidente interino da FAPEAL, também diretor científico de Ciência e Tecnologia da mesma fundação. Falamos das 3 décadas, né, da entidade, da importância da FAPEAL para o estado de Alagoas. Muito obrigada mais uma vez, professor, pelo aceite do convite. Eu é que agradeço e que passe logo essa pandemia e a gente possa ver um CISECO com as pessoas próximas interagindo lá em Japaratinga. Um abraço, boa noite.